Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Bruno Galvão, da área de Ciências da Natureza. E nesta aula vamos retomar os temas placas tectônicas, deriva continental, desastres naturais e vulcanismo, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professor Bruno? Isso mesmo, Daniela. Olá, tudo bem com você? Tudo ótimo. Que bom. Olá, meus queridos alunos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse assunto, então, é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E esses tópicos que a Daniela citou muito bem são tópicos extremamente relacionados. As placas tectônicas, a teoria da deriva continental, os desastres naturais e o vulcanismo estão todos relacionados principalmente como base no movimento das placas tectônicas. Vamos resolver então questões do PET 2 que são significativas para cada aula dessas aí que nós tivemos. Bom, essa questão aqui resume bem a primeira semana em que falamos de placas tectônicas. Consultando o mapa das placas litosféricas apresentado neste plano de estudo, responda. Antes de ver as perguntas, vamos consultar esse mapa primeiro. Veja bem esse mapa aqui. Esse mapa eu já mostrei em uma aula, que foi na primeira aula sobre placas tectônicas. É uma olhada rapidinha, daqui a pouco vamos analisá-lo com calma. E vamos à primeira pergunta então. Em quais placas litosféricas há afastamento, colisão e deslizamento? Não os três ao mesmo tempo, tá, gente? Aqui, na verdade, eu quero um exemplo de placas que estão se movimentando de forma que elas se afastam, um exemplo em que as placas estão entrando em colisão e um exemplo de deslizamento. Agora vamos olhar com mais cuidado aqui nesse nosso mapa aqui. Bom, essas setas vermelhas, elas estão indicando o movimento dessas placas. Eu disse na minha aula que é interessante sabermos o que acontece principalmente onde nós vivemos. No caso aqui, na placa sul-americana. Procura aí, ó, a placa sul-americana está mais ou menos aí no centro dessa figura. E repare que a placa sul-americana, ela tem um movimento, olhando para a seta dela aqui, ela tem um movimento contrário à placa africana, então é um movimento de afastamento. Então, para essa pergunta A, quando fala de placas que estão sofrendo afastamento, ótimo exemplo é a placa sul-americana com a placa africana que estão se afastando. Vamos para a letra B. O que esses movimentos podem acarretar? Bom, isso aí é um assunto interessante porque ele envolve também tópicos de outras aulas que foram subsequentes a esta aula sobre placas tectônicas. Por exemplo, a colisão de placas tectônicas pode provocar terremotos. É algo interessante, não é, Daniela? A origem de terremotos, a origem de maremotos, a origem do vulcanismo está extremamente relacionado com o movimento das placas tectônicas e muitos deles com a colisão de placas tectônicas. Bom, meu querido aluno, então a colisão pode causar terremotos, vulcanismo, maremotos. Deslizamento. Deslizamento também pode provocar terremotos e maremotos. E nós temos o afastamento. O afastamento é super importante porque esse afastamento de placas tectônicas, principalmente no fundo dos oceanos, causa expansão do fundo oceânico. Essas placas se afastando, então, elas deixam espaço para que o magma ocupe aquela região que ficou vazia quando essas placas se afastaram, e esse preenchimento de magma vai tornando o fundo oceânico cada vez maior, e isso, inclusive, explica como que essas placas estão se movimentando. A movimentação dessas placas, principalmente de afastamento, que também está relacionado com a deriva continental, tem a ver, então, com esse afastamento das placas tectônicas, tem a ver, então, com esse magma preenchendo o espaço entre essas placas que estão se afastando.
em qual placa litosférica se situa o Brasil. É importante destacar que esse tipo de questão, normalmente, ele vem mesmo acompanhado de um mapa, e é assim que está no seu PET. O mapa que está lá não é exatamente esse, mas é semelhante. No seu PET da primeira semana, né, a semana de placas tectônicas, tem essa questão, desse jeitinho, exceto pela figura que eu usei, uma figura semelhante. Vamos ver aqui na figura em que placa litosférica ou placa tectônica em que o Brasil se encontra. Ó, eu coloquei uma seta aqui bem chamativa, né? Uma seta bem grande, mostrando aqui a América do Sul, que está localizada na placa sul-americana. Então, essa seta grande, verde, apontando para cima, está mostrando aí essa placa sul-americana. E é aí que eu gosto de dar um destaque importante. Vou relembrar, vou repetir isso quantas vezes for necessário. Entender um pouco do que está ao redor da placa sul-americana é entender um pouco sobre o que está afetando nossas vidas. Lembre-se sempre de que tudo que você for estudar, sempre é importante a gente reconhecer o que aquele estudo significa para as nossas vidas, para a região onde a gente mora, para o nosso dia a dia. Ainda na questão 1, temos a letra D. Nosso país está próximo ou distante das bordas da placa? Eu acho que esse é um assunto que os alunos têm um costume com ele, né, Daniela? No sentido de, aqui no Brasil não tem terremotos, você já ouviu falar dessas questões? Verdade. É porque a gente não está na beirada de placas tectônicas. É um assunto recorrente e nós contamos muita vantagem porque o Brasil não tem terremotos, porque o Brasil não tem grandes desastres naturais deste tipo. Bom, a verdade é que o Brasil tem, sim, terremotos o tempo inteiro, Daniela, o tempo inteiro, meus queridos alunos, mas são terremotos de magnitude muito baixa. Portanto, são terremotos que muitas vezes nós não sentimos. Vamos olhar, então, aqui no mapa isso. Agora eu coloquei a seta apontando para a beirada, para uma das beiradas da placa sul-americana. À direita aqui, né, para nós que estamos olhando para a imagem, à direita da placa sul-americana, a gente vê que tem um espaço muito grande aí antes de chegar no continente americano. E logo no início aí do continente americano, olhando para a direita dele, o Brasil está logo nesse início, ou seja, ele começa ali no meio da placa tectônica. E no lado oposto, mais à esquerda, para quem está olhando para a figura, mais à esquerda dessa placa sul-americana, os países que fazem fronteira ali com a placa de Nazca não é o Brasil. A gente tem a Argentina, a gente tem os outros países aí da América do Sul. Então o Brasil, ele não está nas beiradas das placas tectônicas, portanto, o Brasil ele sofre muito menos com terremotos, com maremotos, com tsunamis, com vulcanismo. Então essa é a ideia principal dessa questão. Essa questão ela resume muito bem a primeira semana que a gente falou de placas tectônicas. Daniela, você poderia fazer o favor? Leio sim. Qual é a questão 2? Qual é a importância dos fósseis para o desenvolvimento da teoria da deriva continental? Obrigado, Daniela. Nada. Bom, essa questão 2, então, a questão 2 pertence à segunda semana do seu PET. Então, no PET 2, você tem lá a segunda semana que a gente fala de deriva continental e tem as atividades lá no fim. Essa questão faz parte daquelas atividades. Essa questão ela foi selecionada, inclusive, porque, sem dúvida, os achados fósseis são de grande relevância para explicar a deriva continental. Vamos lembrar um pouquinho o que é a deriva continental. A deriva continental ela tem a seguinte ideia, que antes nós tínhamos um supercontinente chamado de Pangeia. Esse supercontinente, então, teria se dividido em dois primeiro, a Laurásia e Gondwana. E Laurásia e Gondwana, Laurásia seria aquele que fica na América do Norte, né? Na América do Norte, perdão, na região do norte do planeta, e a Gondwana ficaria na região sul. Depois, esses dois supercontinentes também, eles foram se fragmentando, formando os continentes que nós temos hoje.
E aí, qual a importância, então, desses fósseis aí, conforme a Daniela leu para a gente? Bom, vamos imaginar o seguinte, o melhor exemplo que a gente tem, que a gente gosta de usar muito, nossos professores, e que eu também acho relevante, como eu disse, porque tem a ver com onde nós vivemos, é a relação da América do Sul com a África. Bom, a gente sabe aí, segundo as aulas que nós vimos anteriormente, que tem a questão do encaixe, né? A América do Sul e a África, elas têm um certo encaixe, mas tem uma questão muito importante dos fósseis que é o seguinte: hoje, a distância entre a América do Sul e a África é de aproximadamente, pelo Oceano Atlântico, cerca de 7.000 quilômetros. Então, vamos pensar assim, um animal não consegue nadar da América do Sul até a África. Hoje nós vemos essas diferenças claramente, né? Pensando nos animais de hoje, nós temos leões na África, mas nós não temos leões no Brasil. Onças são características aqui do Brasil, da América do Sul. Então nós temos em regiões muito distantes, separadas pelo mar, animais diferentes. Então isso é o que a gente tem hoje, eu não estou falando de passado. Agora, pensando isso no passado, quando você acha fósseis de animais que são comuns tanto na África quanto na América do Sul, você imagina, poxa, esses animais não nadaram 7.000 quilômetros. Não existe animal capaz de nadar 7.000 quilômetros, animais terrestres, não. Nadar 7.000 quilômetros para chegar de um continente a outro? Não. Então, qual a importância dos fósseis? Os fósseis, então, eles são fortes indicativos de que esses continentes já estiveram juntos. E isso explicaria muito bem porque tem animais semelhantes, né? Na verdade iguais, em dois continentes tão distantes. Essa é a ideia dos fósseis. Questão 3, por favor, Daniela. Leio sim. O que determina a extensão dos danos causados por um terremoto? E que regiões normalmente são mais atingidas? Obrigado, Daniela. Nada. Bom, então, quando a gente fala de terremotos, é interessante a gente pensar em magnitude. Magnitude é o quão potente, o quão forte ele é. E nós temos uma escala, famosa escala Richter, que mede a magnitude desses terremotos. Teoricamente, essa escala Richter, ela seria numerada e não tem fim, seria infinita. Mas, na realidade, nós, historicamente, quando eu falo de história, história existe desde que o homem existe. Então, historicamente, pensando na existência do ser humano, não foi registrado, bom, pensando na existência do ser humano e quando o ser humano começou a estudar e registrar as coisas, tá? Por favor. Então, pensando na história, não foi registrado até hoje nenhum terremoto que fosse acima de 10 pontos na escala Richter. E a maioria que é registrado vai de 0,1, né, até 9, em geral, a maioria. E nunca passou de 10, até onde sabemos, né? Existem registros antigos, antes da existência da história, né, dos registros da história, existem indicativos de que houve, há muito tempo atrás, há milhões de anos atrás no planeta, terremotos com magnitude que pode ter chegado a 13. Mas o que podemos provar é que até 10 é possível dentro da nossa realidade. Então, uma das coisas que determina a magnitude desse terremoto, né, os danos que ele pode causar, é justamente essa magnitude, esse poder dele que é medido na escala Richter. Mas não só isso. Às vezes você pode ter ali um terremoto que ele tem 6 pontos na escala Richter, comparado com o que tem 8 pontos. Só que esse que tem 8 pontos na escala Richter, ele aconteceu numa ilha isolada lá no meio do oceano. Ok? Causou muitos danos para as pessoas? Não. E o outro que tinha lá uma magnitude de 6, estava próximo de várias construções antigas que não eram resistentes e causou um desastre muito grande, derrubou prédios, feriu pessoas. Então, nesse caso, não é só a escala Richter que vai servir para verificar os danos que um terremoto pode causar, mas também a região em que ele acontece, se essa região é povoada ou não, se tem muitas construções. E outra coisa, os terremotos, eles são muito frequentes em regiões próximas beiradas das placas. Então, próximas beiradas de placas tectônicas, onde tem deslizamento e colisão, são as regiões onde os terremotos
são mais comuns e esses fatores são, então, os importantes para a gente verificar os danos causados aí por terremotos também. Mais uma vez, explorar um pouquinho, Daniela. Não, com certeza, vamos lá. Explique como se origina o fenômeno natural responsável pela catástrofe em Pompeia e Herculano. Atualmente, ele representa algum risco para os moradores da cidade de Nápoles? Obrigado, Daniela. De nada. Bom, que fenômeno é esse? Quando você pegar lá na 4ª semana do seu PET 2, vai ter lá uma reportagem falando do vulcão Vesúvio. Então, essa questão é sobre o vulcão Vesúvio. É um vulcão lá no sul da Itália. Esse vulcão, abaixo da região próxima ao vulcão, foi encontrado 2 cidades que foram soterradas por lava desse vulcão e por cinza, lava, tá? E essas cidades chamadas Pompeia e Herculano, que são cidades antigas do Império Romano, lá na Itália. Bom, a história dessas cidades é curiosa porque uma parte da população fugiu e uma parte ficou escondida em regiões que elas achavam que não seriam pegas pelo vulcão, pela lava do vulcão. Realmente, às vezes a lava não chegou nessas regiões, mas o que essas pessoas não souberam prever é que o vulcão ele não solta apenas lava, ele solta uma cinza muito tóxica, cheia de compostos tóxicos, extremamente perigosos para os seres humanos. E essas cerca de 2.000 pessoas que ficaram nessa cidade, inclusive vários animais, como cães, morreram por causa dessa toxicidade. E não só por causa de lava. Então, isso é uma questão importante para a gente saber que o vulcão, o problema dele não é só a lava. Bom, e aí, então a gente está falando então de vulcanismo. Eu já entreguei aqui facilmente, né? Estamos falando de vulcanismo. E aí, atualmente, se ele representa algum perigo? Sim, o vulcão Vesúvio, ele é extremamente monitorado. Os cientistas têm vários aparelhos ao redor do vulcão todo, e esse vulcão é monitorado dia e noite, porque ele apresenta, sim, risco para a população que mora ao redor do Vesúvio, que pode chegar até 600.000 pessoas. Imagina um vulcão desse, quase 600.000 pessoas ou até mais vivendo ao redor desse vulcão, um vulcão que pode, sim, entrar em erupção. É realmente um risco. Por que essas pessoas estão lá? Será que existe algum motivo para essas pessoas estarem lá, correndo esse risco? Bom, tem várias questões, é complexo falar sobre isso, porque tem a questão do apego das pessoas com a região onde mora, nasceu ali, né, os parentes. Mas tem uma coisa importante nas regiões onde ocorreram vulcanismo, ocorreram erupções vulcânicas. O solo é muito fértil. Então, as pessoas que mexem com agricultura, com plantações, procuram essas regiões, porque ali você consegue produzir, consegue produzir muito bem os vegetais. Então, esse é um dos principais motivos que atraem pessoas para morar nessas cidades. E é muito comum haver migração para essas regiões, principalmente para os agricultores e as pessoas que trabalham com essas atividades agrícolas em geral. Então, basicamente, a ideia aqui é essa, trata muito bem da semana 4 essa questão, que a semana 4 foi que nós falamos de vulcanismo, nós entramos em detalhes sobre os vulcões, e o exemplo do vulcão Vesúvio, sem dúvida, é um exemplo determinante, é um exemplo muito importante historicamente para nós, até mesmo porque a descoberta dessas cidades de Pompeia e Herculano também fez com que descobríssemos vários artefatos históricos também. Obrigado, Daniela. Obrigada, professor. Obrigado a vocês, espero que tenha sido útil. Eu desejo a vocês, como sempre, bons estudos.